chegamos aqui em Castrolanda, que é uma colônia que é formada por imigrantes holandeses, tanto que o próprio nome aí é derivativo de Castrolanda, né? Prefixo de Castro e o sufixo de Landa, que é de Holanda. Esses imigrantes, eles vieram para cá na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa teve aí um colapso financeiro e muitos imigrantes, principalmente holandeses, se instalaram aqui em Castro e criaram essa colônia que é a Castrolanda. Aqui nós estamos em frente ao moinho. Esse moinho, ele é uma réplica do moinho que tem lá no norte da Holanda. E ele tem o tamanho, uma réplica do tamanho original, que é 37 metros contando do chão até a pá, lá em cima. Tem 4 andares para visitação e dizem que os últimos andares fica bem difícil de chegar, porque conforme você vai subindo, vai ficando uma escada bem estreita. Então essa é o punk que vai. Bora lá. Já conhecia algum relejo? Não. Aí se quiser arriscar dançar, também pode. Ela tava com medo, né? Tô aqui atrás, mano. Aqui no AgroLeite nós sempre temos um torneio de qual é a vaca que dá mais leite. E do ano passado a vaca que deu mais leite foi 109,4 por dia. Nossa. Essa é a de tamanho real, a vaca holandesa de tamanho real agora. Nossa, olha só a comparação. Claro que eu não posso subir no tablado, mas dele aqui assim, tipo, muito alto. E agora, o que seria isso? Esse aqui com certeza deve ser o funcionamento do moinho. Então, aqui é o moinho. Eu não venho muito embaixo por causa que você chega aqui. É aqui que o corajoso entra em cena. Oi. Pra que isso, senhor? Lá embaixo a limonadinha. Que visão, amor. Você devia vir aqui. Sério? Fui alto. Ai, ai. É uma visão privilegiada. É bom ser corajoso, amor. Agora vamos pra dentro, que não é bom correr riscos, né? Agora a gente vai provar os tamanhos de madeira. Tá muito frio. Tá muito frio. Eu acho que isso é Muito Senão é só Não é todo número não, amor. Não, mas é bem leve mesmo. É pesado? Senão você pensa Não, que é a meia levinho. desistiu. Só que Não, como não meia de é lã. número é estranho, né? Tá Meia de escorregando lã. no meu Um pé. dia eu vou trazer a meia de lã da dona que é aquela Pierce. Ela tem exposição ali Quer embaixo. provar? Não. É óbvio que sim. É o outro. Então vai provar. Eu vou trazer a meia Tá. dela. É Klompen, daí esse nome que veio, nome holandês, Klompen Tamancos. Klompen Tamancos. Ainda bem que eu botei a minha meia nova. Ai, Que não tá chique. furada. Não tá furada.
Esse é meu... Ó, vai ser meu pé depois. Sai. É teu número? Olha, o teu ficou certinho. meu Tu vai número. conseguir andar? O pé esquerdo não anda, cara. Então troca de tamanco. O pé esquerdo não entra. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Mas ele O não sai. sai mais. Como? Entrou bem certinho. Aqui na frente. Esse dá pra dançar. Não sei nem qual que é o outro número menor. Acho que do lado, isso. Esse aqui. Cara, mas entra muito justinho. Ah, eu queria saber qual é a sensação de entrar justinho assim, porque o meu não deu certo. Agora tem que dançar. Como é que é a dança tradicional da Holanda? Bom, Ah, me mostra você. Como? ficou bom? Só que... Até ritmo, hein? Olha, parabéns. E aí, o que achou do tamanco? É levinho, né? Se eu fazer assim também, eu mudo de país, alguma coisa igual a Dorothy. Não, né? Ah, é do filme, né? É muito legal. Só que não pode dizer que é confortável, né? Porque, sei lá, não tô acostumado, né? É porque você tá acostumado, né? Mas se colocar a meia de lã. Eu né? acho que se eu tivesse... tem uma meia de lã que Tem, coloca, né? Tem uma meia especial. Então eu mudo a minha fala, então eu acho que poderia ficar mais confortável. É um calçado fácil de limpar. Aprovado. Então a pessoa mais corajosa da equipe vai subir. Mas eu confesso que é estranho. É muito pequenininho os degraus, não cabe meio pé. É pra descer só de costas mesmo. Ou largando as mãos. É. Meu Deus do céu. Meu caneco. É complicado. Ah, tá aí já. A mulher já subiu e eu tô aqui ainda me embaçando. Mas é bonito aqui. Aqui são as pedras então que fazem a moagem. E aqui são as engrenagens que faz o moinho girar com o vento. Olha só. E tem mais um degrau? Tem, mas para visitação é até este. Até esse, né? Aqui era mais complicado de subir ainda do que aquele outro. A representação da casa, né, de uma casa holandesa. Na frente nós temos a casa e junto nós temos o celeiro. Então aqui tem algumas famílias que a princípio vieram em 1951. 70 famílias, se eu não me engano. 70 famílias. Então aqui estão as fotos dos primeiros imigrantes. Dele quando vieram. Eram famílias numerosas, né? 8, 10. Tem uma família que veio até com 15 integrantes, né? Uma pergunta só, se eu puder as famílias que vieram lá da Holanda nessa época, depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou e tal, elas vieram como refugiados ou elas vieram com um novo recomeço aqui no Brasil? Com um novo recomeço. Foi um acordo entre Brasil e Holanda. Ah, sim. Daí eles propuseram, né, para eles comprarem terras aqui. Até vai aparecer lá no celeiro, vai aparecer bem certinho as terras, como foi feita a divisa delas, a divisão, né, das terras. Que mais? Deixa eu lembrar lá. Olha só que bacana aqui dentro. Foi feito um acordo entre Brasil e Holanda. Brasil e Holanda. Legal. É muito luxuoso, né? Sim, sim. Eles vieram de navio e puderam trazer. O acordo foi que eles poderiam trazer todos mobília, animais, carros. Daí eles concordaram e daí puderam trazer. Trouxeram tudo, de mala e cuia, como de mala se e diz. cuia, tudo. Tem uma dessas aqui também, uma máquina dessa. Interessante. A gente viu falar também que tem descendentes diretos dessa colonização que ainda, né, Sim. toda a região, né? Toda a região aqui da Castrolanda. Que bacana. É. Olha isso, cara. Nossa. Esse aqui é uma réplica também. De um quarto. Que É. era só o cômodo mesmo. Isso, é que daí quando tava muito frio, né? Daí eles dormiam todos juntos. Normalmente o quarto dos filhos era na parte de cima. Aí eles dormiam todos juntos para aquecer também, né? Cachimbos. Rádio antigo. Para aquecer, daí eles dormiam todos juntos. Que legal.
A chaleira é bem diferente. Já tinha visto tapete na mesa? Tapete na mesa é uma cultura? Isso, dos holandeses, porque eles acham muito bonito pra ficar pisando. Sério? Aí eles colocam o tapete na mesa. Alguém deve ter tido a ideia de passar na van e comprar as toalhas mais finas. É verdade, mais fácil pra lavar. Olha que chique. Sim. Muito luxuoso. Aqui a sala. Bem ampla, né? Bem ampla, porque eles passavam bastante tempo aqui, a família como era numerosa, né? Sim. A Holanda é conhecida como por fazer produção de tecido, alguma coisa? Mas acho que é gado, se eu não me engano. Gado e cultivares, como arroz. A época dele tem mais um pano pendurado, me parece que eles meio que colocam acho bonito que colocam como enfeite, coisa. né? Bem interessante. Aqui é o quarto da família. O berço é muito parecido com o dos tropeiros. É verdade. Aqui os filhos ficavam até 7 anos com os pais no quarto e depois passavam para a parte de cima. Colchão de mola. Colchão de mola. Esse pinico é diferente. Lá também tem um lá que parece uma xícara grande. Que legal. Lamparinas também. Nessa época não tinha luz, será? Não. A luz, eles vieram em 51, chegaram aqui em 51 e a luz veio em 1970. Banheiro. Isso. Daí como algumas famílias elas não tinham banheiro para não ir lá para fora, né? Utilizar a patente, né? Daí eles fizeram algumas famílias tinham dentro de casa. Isso é por causa do frio, né? Sim, Porque aqui no Brasil era muito... Eu mesmo, quando era bem pequeno, a gente tinha uma patente assim no final, né, do terreno. Saímos lá do moinho, agora estamos quase chegando na fazenda Capão Alto. Hoje não vai dar mais tempo de visitar, mas a gente ficou sabendo que dá pra dormir ali, então vamos ver como é que é. E chegamos aqui na fazenda, fomos já bem recebidos. Tem banho aqui, a gente vai conseguir tomar um banho, mas é num banheiro de 150 anos. A época da casa. É da época da casa. Então, olha que privilégio, hein? Hoje o chuveiro não precisa nem esquentar. Agora é hora de conhecer o banheiro. De 150 anos? 150 anos. Deus. É velho. E aí, será que vai ser quentinho? Não sei, mas tá de boa. Pra uma casa que tem 150 anos, acho que vai ficar de boa. E a água não vai lá. É estranho. Vou ter que dar uma arrumada ali no chuveiro. Meu Deus. Não fecha? A do lado não certinho também. Tá, eu vou ter que agir então, peraí. Você consegue desligar? Porque tá, lá em cima tá errado, ó. Ah, tá. Tem que colocar pequeno. Ih, o nosso banho! Tá saindo água até por cima do chuveiro. Tem um fio, cara. Aí que dá pra ver bem. Ui, meu Deus do céu! Eu acho que a gente vai morrer no Banho frio? Eu acho que é melhor não tomar banho aqui. Eu acho que eu vou tomar banho de lenço umedecido. Ai, gente do céu, não me critiquem por isso, por favor, mas um banho frio não dá. Vou desligar o negócio. Pois é, o chuveiro é de 150 anos, obviamente não deu pra tomar banho, né? Dava pra esperar alguma coisa de um chuveiro de 150 anos. A gente ficou com medo tava bem empolgado pra tomar banho lá, né? Num banheiro antigo, mas a gente ficou com medo que, como era um chuveiro elétrico e tava saindo água até nos fios, a gente ficou com medo. E hoje é o primeiro dia que a gente não conseguiu tomar banho, né? E aí eu tô aqui na parte da frente pro Punk ficar ali atrás tomando banho de combeiro, né? Que é o banho no
do lenço umedecido, que é o clássico banho do combeiro. Então, hoje é o primeiro dia que a gente não conseguiu tomar um banho de chuveiro. Jesus. Mas ainda bem que aqui à noite não faz tão calor, é um clima até bem frio, então não vamos suar muito. 17 graus aqui em Castro e o fiasco já começou. Olha só. Cappuccino arrumou um bacezinho pra brincar. É fêmea. É fêmea, ele se dá bem. Aqui é a vergonha da família. 17 graus. Vamos largar o cappuccino pra ver o que acontece. Meu Deus, ó. Calma. Vem aqui, Jaguar. Para, Jaguar. Meu Deus do céu. Calma. Boa sorte, bacezinho. Meu Deus, ai, cara, ele não para. Falei que é uma vergonha pra sua família. Não basta, ele Deu. tá atacando. Pronto. Tá livre agora. Ah, pronto. Ah, tá, ele vai deixar a cachorrinha pra mim já. Vem. Vem, bacezinha. É muito linda, né? É muito linda. Aí, ó. É a prova que ele só não se dá bem com os machos. A missão de hoje é esquentar água para tomar café e um chimarrão aqui na Fazenda Capão Alto. De manhã é muito bonito. Olha lá. Os pavões, os fazões. O clima aqui de manhã é sempre muito frio por causa da neblina, a cerração. Deixa o lugar bem bonito. Deu certo a água? Quentinha. Quente. Agora vamos tomar um café, então. Vamos tomar um cafezinho e contar uma história pra você. Ai, meu Deus. Só baixa o telefone que eu te conto. Você acredita? Se eu te contar? Aham. Não precisa acreditar. Tá. Eu botei a água para esquentar, aí ela começou a ferver, aí eu pedi licença, né, para adentrar na história deles e tal, dos escravos, e disse que eu tava no lado deles e tal, aquela história toda. E no final ali eu perguntei, é sério, tá? Eu perguntei, tem alguém que quer me dizer alguma coisa? Amor, a água parou de ferver. Aí eu fui lá, o botãozinho tava ligado, tava na tomada. A hora que eu me abaixei do lado do negócio, começou a ferver de novo. Você acredita nisso? Meu Deus. Aí eu fico lá sozinho, né? Daí aquele galo que tava aqui ontem, que veio correndo aqui, veio contra mim, veio assim correndo, parou na minha frente. Quando ele me olhou, ele virou pro lado e foi pra trás da casa. Estamos aqui na Fazenda Capão Alto e agora a gente vai entrar numa casa que tem um pouco mais de 150 anos e tem muita história pra gente ver hoje. Vamos lá que a gente vai ter um dia cheio. Hoje a gente vai ver a casa por dentro, aquela que a gente chegou ontem, dormimos aqui na fazenda e vamos conhecer a casa e a história. Agora são 9h30, um pouco mais, e agora que tá baixando a neblina, né? Ó, lá no horizonte ainda tem neblina, mas aqui... Agora que o sol tá começando a subir. Tá, aqui é bem frio, né? Deu 14 graus, deu 12 de manhã e tava 14 até agora. Então vamos lá ver como que é por dentro essa história. Essa casa, então, agora que se denomina Fazenda Capão Alto, ela servia de pouso para os tropeiros que vinham lá de baixo do Rio Grande do Sul até São Paulo. Quando o rio subia demais, eles ficavam trancados aqui 1 mês, 2 meses às vezes, e eles eram obrigados a ficar aqui até baixar água para eles poderem seguir caminho. Então os tropeiros faziam parada aqui nessa casa, há 150 anos. No século XVIII, né? 18, 19, é, até 18, 19. 20 não. Essa é a cozinha, onde eles faziam as suas refeições. Você vê que a madeira também é bem pesada, bancos. Fogão a lenha, né? Provavelmente. Borralho. Borralho?
Na época chamavam isso aqui de borracha. É uma chapa grande que não tem aquela parte que tem o fogão em cima. Só colocava fogo aqui e todas as panelas que eu calculo que sejam muito grandes, né? Aqui também tem um forno. Que forno daqueles que geralmente hoje em dia se usa pra assar pizzas, né? Mas... é bem difícil, né? Porque todo mundo tá usando com gás, né? Também. Mas os mais as pizzarias raízes. As pizzarias mais raiz, né? E aqui é uma pia da região. Olha só, feito... é pedra? É pedra. É pedra mesmo. Pedra. E aqui dentro, eu acredito que tem algumas coisas que eles usavam pra fazer as suas comidas. Ai, aquele negócio de açúcar. Olha isso. Ai, gente. Ó. As panelas de ferro. Um pouco ao contrário do que a gente viu lá no Museu do Tropeiro ontem, que as pessoas carregavam, talvez por causa do peso e tal, era mais leve, né? Mas aqui, como são como ficavam aqui, né? Moravam aqui. Como eu não tenho nada dizendo pra não tocar, nossa. Essa panela de ferro, eu arrisco dizer que tem uns 30 quilos. Caramba. Vou fazer assim, muita comida. Olha isso que interessante. A batedeira do século XVIII, XIX. Eu acredito que aqui... que era manual, né? Até mexer. Eu não sei se vai funcionar. Acho que não. Mas rodava ali, né? E aí batia. O WD-40 dava jeito aqui. Os lampiões que eram usados na época. Olha os latões de combustível lá em cima. Nossa. Os latões de combustível que eu calculo que provavelmente eram usados aqui na... Esse aqui é um pulverizador. Era usado aqui na fazenda, né? Às vezes pra aquele negócio... gerador? Pode ser o gerador, será? Porque nessa não época tinha, também né? não tinha energia elétrica, né? Esse daqui é uma plantadeira. Geralmente você colocava as sementes aqui dentro. Você abre aqui e coloca a semente aqui dentro. Bate no chão e aperta e larga a sementinha lá. Aí o funcionário ia dando passo. Interessante, né? Essa parte ali tu gostou, né? As TV, máquina de escrever. Eu gostei. Faz isso aqui, ó. Nossa, olha só. Esse relógio eu acho que é um pouco mais moderno, né? Porque é um cartão ponto, então deve estar aí só para acervo mesmo. Tem algumas coisas mais modernas. Talvez foram coisas que foram sendo usadas aqui na fazenda depois, né? Digamos que mais atualmente. Vou ver se tem esse barulhinho. Vem aqui pertinho para o pessoal ver. Esse barulhinho aqui você jamais vai ver de novo. Vai, agora. Tem vários eletrônicos aqui, antigos. Mas não da época dos tropeiros, né? Isso já é mais moderno, digamos. Mais moderno. Fugiu um pouco da época dos tropeiros. Mas então, é um acervo de antigos, né? Um fogãozinho com aba. Esse também. Geralmente os fogões tinham forninho e aqui em cima eu me lembro que a minha mãe assava batatas aqui. Esse aí é mais novo também, né? Assim, mais recente. As televisões também são novas, né? Então... eu acho que isso tudo aí já é do século XX, né? Eu prefiro essa parte aqui, né? Porque, como vê aqui, as coisas são bem rústicas. E aqui embaixo a gente não... Eu acho que eu acho que aí já é da época dos tropeiros, né? Essa época dos tropeiros, com certeza. Agora vamos lá pra dentro das casas. Vamos pra dentro da casa. Pelo que parece, essa aqui era uma casa de banho. Nossa, cuidado aí. Tá meio estranho o chão aqui. Parece ser bem original ainda. Tu pode notar pelas paredes e tal que a construção ela continua original. Não foi tipo feito uma reforma, não, né? Eu acho que deve ser tombada por algum tipo de patrimônio. Olha e tal. só ali o encanamento antigo, não, né? Porque eu acho que água encanada, não sei se tinha no século XVIII. Eu não lembro. Mas... isso pode ser um pouco recente, século XX talvez, mas ainda assim antigo, de 1900, mas... Mas mostra um negócio que é da época então. A banheira. A banheira. A banheira, sim, porque daí eles tomavam banho talvez de tipo canequinha, né? Mas uma banheira dessa dá pra tu mergulhar lá dentro quase nadar.
E a borda dela é de madeira. Nossa, olha só. Muito bacana, né? Que massa, né? Até que a ação do tempo pegou legal, ó. Essa madeira talvez não é aquelas tão nobres, Não. né? Mas a banheira. Aqui do outro lado tem um negócio que pode ser histórico, ó. Era de uma latrina, de um vaso, sei lá. Nossa, olha o piso, cara, que loucura. Tá todo já bem deteriorado com a ação do tempo Aqui mesmo. quando eu pisei baixou. Legal, né? Essa é aqueles pisos que encerava. Aham. Casa de vó que fazia a gente ilustrar. Então, a história do tropeirismo a gente vem contando desde lá de Lages, na Coxilha Rica. Essa daqui é um marco importante onde os tropeiros faziam a sua parada. A gente sabe que em 1704? 1704, aqui nessa região, tinha um rapaz chamado Pedro Taques, alguma coisa assim. Ele fez um requerimento para Dom Pedro, ele queria muitas terras aqui, essa região toda até Curitiba. Pelo que a gente sabe dos moradores que andaram contando pra gente, é que o Dom Pedro, ele não concordou com isso, porque era muita terra. Pra uma pessoa só, né? Pra uma pessoa só. Então, o que o Pedro fez? O Pedro chamou o irmão, o tio, o padrinho, as irmãs, o filho e tal, começou a colocar todo mundo como dono de terras. E essa fazenda aqui ficou para os padres carmelitas, que inclusive, daqui a pouco a gente vai ver tem uma capela, né? Uma capela aqui dentro, que na época era de Santo Antônio, né? Isso. De Santo Antônio, e depois, mais tarde, foi... Quando os carmelitas vieram pra cá, daí eles tornaram ela a capela de Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora do Carmo, exatamente. Só que nesse trajeto aí, o que aconteceu? Os carmelitas começaram a se estressar demais com os tropeiros passando por aqui. Tinha muito barulho, tinha muita tropa, tinha muita coisa, e eles partiram para São Paulo. O que aconteceu? Com quem que ficou essa fazenda? Com os escravos. Os escravos dominaram essa fazenda aqui, comandaram por mais de 100 anos. Isso a história conta. Só que lá em São Paulo, alguém ficou sabendo da história e não gostou disso, porque achava que os negros não poderiam ter terras. Fizeram de tudo e tomaram as terras dos índios, dos escravos que aqui habitavam há mais de 100 anos. Eles vieram para cá, tomaram as terras, houve confronto, alguns fugiram, formando novas colônias ao redor, e os que ficaram aqui ficaram presos, ficaram trabalhando para os novos barões. E não é uma história bacana assim, porque a gente sabe que foi uma época bem difícil, né? Bem feia, na verdade. Isso. A gente não pode se orgulhar desse tipo de coisa, mas é a história, né? Eu acho que, na minha parte, eu deveria ter deixado com os escravos. Eles estavam cuidando bem. A gente sabe que eles tinham até uma certa organização dentro da comunidade deles aqui, que de vez em quando eles faziam eleições para colocar um novo comandante. Entre eles, né? Entre eles mesmo. Então estava dando certo, eles já estavam criando seu gado. E depois também era uma forma de eles terem uma própria liberdade na época, né? Já que eles eram escravos, então era o início talvez da liberdade dos escravos, de eles terem ter o direito de ter as próprias coisas, né? Infelizmente a gente sabe que mesmo depois que veio a Lei Áurea, que foi a abolição dos escravos, muitas fazendas ainda continuaram trabalhando no mesmo sistema, mantendo os próprios escravos como se posso dizer, no regime semiaberto, com liberdade, só que, na verdade, o escravo nunca pôde ter nada. Tanto que quando eles tinham uma fazenda, que dominaram há 100 anos, estava dando certo e foram tomados. Essa é a minha opinião. Hoje, essa fazenda é comandada por uma empresa, né, lá de São Paulo. Então, a gente não vai focar muito agora nessa parte histórica aqui na fazenda, a gente vai mostrar mais como que eram as coisas da época, mostrar mesmo, né? Na época, eu acredito que essa empresa de São Paulo nem tenha tanto mais, né? Porque já foi tombado pelo patrimônio do Paraná. E ela está caminhando para ser tombada pelo patrimônio histórico da humanidade também. Então, a gente vai mostrar para vocês aí toda essa... a fazenda, né, e a parte original da fazenda aqui, que muito é preservado. Vocês podem ver que parte do telhado ainda tem as madeiras originais, mas de tão antigo já tiveram que dar uma boa reforçada, né? Essa casa tem 150 anos, né? A gente nota bastante que tem muita coisa que é da época,
Tem umas coisas que tiveram que ser, né, reformuladas também, por causa que senão com certeza não ia estar de pé, porque é uma casa muito antiga. As janelas são da época, os parapeitos das janelas, como a gente vê naquela sala lá, que você pode sentar para apreciar a visão lá fora. Provável que as pessoas vinham até aqui para olhar lá fora. Que não é uma visão ruim desse lado, né? Do outro lado tem uma visão que não é muito legal, não é A muito gente boa. vai mostrar pra vocês. E aí, como a gente já viu boa parte lá no Museu dos Tropeiros, né? Como que era os costumes, os vestimentas, os itens. Aqui tem um pouco disso tudo também. Dá pra ver que o tempo já tá achando. Nossa. Então, a visão que eu falei pra vocês é essa. Que os senhores vinham com as suas botas imponentes até essa janela, debruçavam-se e tinham a visão da senzala. Hoje as ruínas da senzala, mas ali era a senzala. Na época, no século XVIII. Depois a gente vai lá perto ver. Vamos. Existem relatos que dizem que nessa época os escravos que moravam aqui eles já não faziam uso dessas senzalas. Eles trabalhavam, eles tinham liberdade para transitar, só não tinham liberdade para se evadir da propriedade, né? Então eles eram meio que posse da propriedade. Na época que eles cuidavam da fazenda, né? Antes também. Antes também? Antes também. Só que se existe uma senzala e existe uma história, eu acho que existe a possibilidade de não ser bem assim, né? Na época, né? É triste. Antes dos carmelitas chegarem aqui nessa região, esta capela era a capela de Santo Antônio. Ela era usada para fazer batizados, casamentos, encomendar os mortos que ficavam aqui na região, que eram os ilustres que moravam aqui. Depois que os carmelitas receberam essa fazenda, eles transformaram essa capela em Nossa Senhora do Carmo. Como é que é o nome do rapaz? José Bonifácio, que eu falei, né? Eu acho que era. Seu José Bonifácio, quando ele abandonou esse local pelo incômodo que ele tinha com os tropeiros e foi para São Paulo, ele acabou vendendo a fazenda com tudo que tinha dentro, mesmo tendo deixado os escravos tomando conta por mais de 100 anos. Chegando lá, depois dos 100 anos, ele vendeu, né? Acredito, não sei, depois de 100 anos não tinha 100 anos, mas foi algum descendente, descendente dos carmelitas, dos né? carmelitas que acabaram vendendo aqui a propriedade, então quem comprou a fazenda veio aqui e quis tomar. Antes de subir as escadas estreitas, eu encontrei um porão. Tem um cavalo dentro do porão. Será que aqui era usado como despensa ou tipo que as pessoas colocavam seus casacos? Era embaixo da escada. Às vezes colocavam os casacos. Não tem jeito. Agora vamos subir. Vamos subir. A gente ainda não viu o que tem lá em cima, então vocês vão ver junto. É uma escada bem estreita. Caramba. Dá pra subir, né? Dá. Podia ter trazido minha lanterna. Se não fosse pra subir, tava marcado, né? Meu Deus do céu, a escada é íngreme. E tá escuro. Caramba. Ai, que medo. Pera aí. Caramba do céu. Olha como é alto. Potinho estreito. Essa parte aqui parece que tem
Gente do céu, que medo. Olha essa cama. Cara, Cama de tela. essa é antiga. Essa é antiga. Ai, que loucura. Janelas. Quantas janelas eram assim, será? Eu acho que sim, na época. Essa daqui não tem mais vidro. Não. Aqui tem um cômodo. Outro cômodo. Que era um quarto também, né? É. Esse daqui é o armário Narnia. Nossa. Eu adoro essas coisas. Olha isso. Denteia de aranha, gente. Meu Deus, tamanho da gaveta, né? Tem noção a história que tem isso aqui? O que ele guardou? As roupas As coisas. dos tropeiros, das senhoras. Aqui é a sacada. Caramba, meu Deus do céu. Uma mini sacada. Ali era o resto das ruínas da senzala, será? Eu acredito que sim. Devia ter dos dois lados ou ser tipo tudo, né? Porque ali atrás deve ter mais um pedaço. Quando a gente for ali, a gente vai ver. Ali a gente vai ver já, porque tem uma plaquinha lá, ó, que é auto-explicativo. Olha o tamanho dessas terras. Lá na frente, a gente vai mostrar depois, mas tem um mapinha mostrando o tamanho da fazenda, né? Em questão de hectares de terra. Eu acho que não fala, eu vi ontem pra falar alguma coisa, mas não tinha. Não em hectares, no caso, ilustrativo. Ilustrativo. Vai até no Rio Iapó. Aí a gente consegue fazer uma trilha até lá também, né? Daqui a pouco a gente vai. Vamos? Então vamos descer. Agora a gente vai ver as ruínas da senzala. Ali tem uma plaquinha. Vamos lá ver o que diz a tal plaquinha. A casa que a gente tava ali, a janela. Falando que durante a permanência dos escravos na fazenda, esse era o local principal da morada deles. E após esse período, no século XX, foi convertido em uma pequena fábrica de queijos. Queijaria que foi construída por Vicente Fiorillo. Eu acho que esse Vicente Fiorillo é o holandês. Um holandês, porque a gente viu ontem lá no museu dos holandeses esse sobrenome. Então, aqui era a senzala e depois no século XX se tornou uma queijaria e hoje é só ruínas. Queremos que aqui fosse um tipo de fogão, borralho. A pia. A pia com uma janelinha. Eu sinceramente não acredito que alguém pudesse viver assim, mas... Pensa que era muito frio, querendo ou não, né? Então as paredes assim talvez não fossem tão grossas, ou aqui não era tão quente, porque algumas partes lá da casa vocês viram que tem quartos bem pequenos que talvez fosse para se esquentar mais, não sei. Aqui um cômodo bem pequeno. As janelas bem altas, né? Como que era o telhado também, né? Porque talvez se fosse, por exemplo, de madeira, de palha, sei lá, não esquentasse tanto. Mas é bem característica de senzala, né? Porque as janelinhas são bem altas. Ó. Aqui ainda tinha uma cornice. Essa tinha uma grande, mas as janelinhas são bem altas e pequenas. Podia ter uma foto de como que era construído e não só as ruínas. Pois é, essa parte não tinha, né? Não. Ali é o resto. Aí ali tem mais uma placa que a gente viu lá de cima, talvez tenha mais alguma informação. Eu estava gravando tudo em um. Ficamos meio transtornados com a situação. Eu tenho meu olho bom e essa porta tá torta. Tá assim, ó. Tem mais uma plaquinha, vamos ver. Sinos.
Provável que os sinos eram tocados quando terminava algum tipo de turno ou alguma Lá coisa. era a senzala. Aqui era a casa dos capatazes. E os guardas de montaria. Vamos ver se tem alguma diferença da casa dos escravos. Que tamanho que é as janelas? Nem tem mais janelas, né? As portas eram grandes, provável que eram pra... E era bem grande pelo jeito. Aham. Ah, tem janelas grandes. Essa era maior que a senzala. Era. Só que a quantidade de escravos era bem maior, né? Pra caber numa casinha pequena. Ferro aqui? Será que não era um cano? Parece um cano. Parece um ferro. É que os canos eram de ferro. Lembra da banheira? É verdade. Agora eu acho que a gente vai fazer a trilha que tem aqui na fazenda até o rio Iapó. que dá mais ou menos 1 quilômetro. Sério? É, a mulher falou. 1 quilômetro. Eu tô cansado já. Vamos lá. Onde que é aquele negócio que tinha o tronco dos escravos, que alguma coisa fala que era pra pendurar animais, pra prender os animais? Pra lá. Ou era aqui atrás? Aqui nessa parte era a parte do gado, a engorda do gado. Ah. Lá no caso, né? Amor. Aqui era o tronco. Não acredito. Esse, como é que tu falou que era? Que dizem, né, hoje em dia, que era pra engorda do gado. Tanto que tá ali a placa. Mas na realidade, a gente acredita que era pra açoitar os escravos. Porque eu acho que ninguém vai contar no mundo que a gente vive hoje, ninguém vai falar que na sua fazenda tinha um pelourinho, né? Que o pelourinho nada mais é do que um tronco para açoitar escravos. Vocês vão ver muito por aí nessa época do século XVIII, em várias outras cidades que a gente vai passar, tem uns pelourinhos que era para açoitar os escravos, para servir de exemplo para os outros. O que é bem triste. Por isso que falam que era para engorda do gado. Hoje em dia, né? Vamos pra trilha então. E aqui na trilha, na fazenda Capão Alto, temos um penheiro. 40 metros de comprimento com 1,80 de altura. 1,80 de altura. Na parte da raiz, 40 metros de comprimento e aproximadamente 400 anos. É vida pra caramba. Vamos ver esse bicho de perto. Pena que não tá mais De pé? plantado, né? Ah, mas ele foi derrubado, né? Nossa, Talvez ele tenha caído. Olha o tamanho. Olha o cheiro da madeira. É o mesmo cheiro que a gente sente dos móveis. É verdade. Então muita coisa foi construída de pinheiro. Nossa, 400 lá anos é é a um... raiz, lá que tem 1,80 de altura, no caso dele, só de raiz. E olha só, ó, vem cá do outro lado. Tu consegue passar? Passa ali, ó. É aí que eu vou te ajudar. Não, eu vou fazer a volta. Ah, pelo amor de Deus, deixa ser Nutella. Pula o pinheiro de 400 anos. Meu Deus. O pinheiro de 400 anos, no caso, está todo oco. Sério, que pena. Tá, dá pra Por ver isso dali, que estão mantendo amarrado. É. Que loucura. Aqui essa parte que a Globo não mostra. Aranhas. Ui. Só ali. Aqui que eu queria que você visse, ó. Nossa. Um pinheiro de 400 anos. Agora dá pra ter a minha altura de referência. Ó. Ah, e o tripé. Aqui foi cortado com certeza para trazer em duas partes. Essa parte daqui tá mais conservada. Ó,
altos, eles vão da raiz. Caramba, eu entro aí dentro. Cuidado que pode ter algum bicho. Olha. Olha a altura. Que tamanho tem? 1,60. 1,60. Então tem mais que 1,80. 20 centímetros daria 1,80. É. Bem Talvez mais. é 1,80 assim, né? E não assim. Olha o mato, o barulho. Ali, agora tá mudando, né? Acabei que eu vou pular aqui. Olha só essa visão, amor. Eu vi. Vou ter que fazer a foto aqui, Que ó. eu podia entrar aí dentro. Olha isso. Que loucura, né? Vem cá na frente. Vamos registrar isso aqui. Estamos no Dia dos Namorados, no pinheiro mais velho do mundo. Tirei uma foto ali, mas não consigo tocar o dedo. Depois eu faço print. Depois a gente tira print. Aqui começa a trilha onde os tropeiros iniciavam a sua jornada até o rio Iapó. É a extensão de 1.250 metros até o rio. Eles ficavam lá na casa, né? Por isso que a gente falou que quando o rio estava cheio, eles ficavam às vezes um mês ali esperando o rio baixar. E aí eles pegavam essa trilha para atravessar o rio e seguir o caminho dos tropeiros até São Paulo. Vamos lá então na trilha. Só que eu tô me sentindo enganado. Por quê? Era 1 quilômetro, agora já apareceu 250 metros ali. Eu não sei se esses 250 a gente vai conseguir fazer, né? Ah, não. Ah, mas daí 250, 250. Ó, aqui ainda também muito pinhão no chão, tem muita araucária aqui. Sim, muita araucária. E ali atrás estava dizendo que essa, como é uma floresta nativa, a gente pode avistar vários tipos de macaco, bugios. Onça. Onça? Não sei se pode onça, mas eu vi que tinha onça ali e umas cobrinhas de... Empalhadas? É, tipo de miniatura, assim, de... Taxidérmicas. É, então não sei, hein? Até de aranha tem. Bem receoso, vamos ficar de olho. Fica de olho, amor. Que medo. Bora lá. Mas é uma floresta bem bacana. É, pelo menos a trilha tá bem aberta, né? Tá. É porque eu acho que agora tá passando até automóveis aqui pro cuidado da região. Sim. Um quilômetro foi bem rápido. Foi pouquinho. E chegamos no rio Iapó. Na verdade agora tá bem raso, né? Talvez esse seria o momento propício que os toropeiros atravessariam. Que tá numa época de seca aqui, não tá chovendo muito. Eu acredito que ele fique mais largo em alguns pontos, mas aqui na fazenda é meio estratégico, né? Não vai fazer mordida de cobra comigo. Tá bom. Tava ali parada, agarrou na minha perna. Deu até vontade de fazer xixi, tadinha. Pra que fazer isso? Eu vou jogar uma aranha em ti. Não vale. Sacanagem. Pegamos a outra trilha antes que não tínhamos pego, porque já era pertinho. Uma ponte. Aqui era a ponte que os tropeiros atravessaram? Faz sentido. Porque olha só, ela tinha uma certa... Tem uma estrutura lá, ó. ponte, Tem uma estrutura lá, ali. E aqui desse lado, onde eu tô pisando em cima, também tem uma estrutura. Então talvez até tinha uma pontezinha, só que o rio ficava muito alto e podia cobrir a ponte. Daí talvez tinha que esperar. Ou não era da época dos tropeiros, é depois, né? Mas... Eu acho que era da época dos tropeiros, porque é feito de pedra, ó. É, mas tinha uma ponte aí, que era utilizada. A construção é bem antiga também. Então essa foi a nossa experiência aqui na fazenda Capão Alto, em Castro. A gente vai mostrar, como eu falei anteriormente para vocês, o mapa da fazenda. A fazenda, a gente tá aqui, ó, na porteira, na entrada. Aí aqui tem vários numerozinhos caracterizando cada coisa. E essa área toda aqui caracteriza a fazenda Capão Alto. Isso. Tudo que a gente viu, tudo que a gente vivenciou lá dentro foram experiências próprias, nossas opiniões. Aceitamos críticas, mas é isso que a gente pensa. A gente leu um pouco da história e o mais importante, né, além de pesquisar sobre a história do lugar na internet, enfim, a gente também perguntou para as pessoas que moram aqui na região de Castro
como tu falou lá com o policial no posto Isso. da guarda, ele tinha super histórias para contar da versão do povo, sabe? A versão popular, que às vezes a gente não vê essa versão popular na internet, né? A gente vê as histórias que são que querem livros, ser contadas, E a versão popular geralmente é aquilo que a gente sabe, ou às vezes aquilo que o povo da região sabe e a gente que é de fora não, né? Eu acho mais importante isso para nossa riqueza cultural e entender como que aconteceu as coisas, aceitar as outras opções, né? Porque pode ter acontecido assim. Pode ter acontecido de várias formas. Mas o que tudo leva a crer é que realmente a nossa opinião faz bastante sentido e leva a crer que isso aconteceu. E a gente sempre tenta buscar a história na internet ali, né? Fontes, sempre, né? Sempre buscar as várias versões da história na internet e, como a gente falou, principalmente da região local, dos locais, dos moradores. E aí a gente também aprende com vocês junto, porque vocês viram ali que várias coisas era novo pra gente, a gente não sabia, não lembra partes da história, então a gente está aprendendo junto, a gente pesquisa para poder passar o máximo de conhecimento, né, no nosso vídeo, mas também a gente aprende junto com vocês e aí a gente dá a nossa opinião sobre essa parte da história. Ele tá vindo o nosso mascote, vem cá, vem aqui. Amiguinha do Cappuccino. Vem aqui. Olha, isso aqui recebeu nós bem também. Fez amizade com o nosso Cappuccino, né? Brincou um monte. Brincaram um monte ontem. Vai aparecer umas imagens. Já viram as imagens aí no vídeo, né? Porque esse aqui é o final do vídeo. Então agora a gente vai arrumar as coisas e vai fazer o caminho dos tropeiros. A gente vai para São Paulo agora, igual os tropeiros. Não sei se eu consigo passar aquele rio ali, mas... Não, vamos. Até o próximo vídeo.